Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma videoaula? Hoje será de português. A tia Nay preparou uma revisão de conteúdos que nós estudamos no primeiro bimestre. Lembrando que o primeiro bimestre ainda faltou um pouquinho para acabar. Então, nós vamos até onde nós paramos, tá bom? Para isso, eu preciso que vocês peguem o livro de português de vocês e abram na página 4. Vamos lá? Pode pausar e vai lá buscar que eu vou esperar aqui. Prontinho? Já pegaram o livro? O primeiro assunto da nossa revisão vai ser sobre leitura e interpretação de texto. O primeiro texto que nós trabalhamos no bimestre foi O Maior do Mundo. Vocês lembram? Tia Nay vai fazer a leitura do primeiro parágrafo para a gente só relembrar ele, tá bom? Era uma vez uma ave muito grande que vivia numa ilha no meio do oceano. Ela era grande e forte o bastante para erguer um carneiro ou mesmo um boi. Com sua pegada poderosa e podia, além disso, voar com todo esse peso em direção ao céu. A ave era muito orgulhosa e estava sempre se gabando. Esse é o primeiro parágrafo. Então, aqui eu vim hoje dar 4 dicas de interpretação de texto para vocês. A primeira dica é ler o texto mais de uma vez. Por quê? Porque a primeira leitura que a gente faz é muito superficial e às vezes passa despercebido coisas importantes. Por exemplo, nesse parágrafo que eu acabei de ler, tem coisas já bem importantes para a gente gravar. A segunda dica é marcar, pode ser com lápis de cor, ou com canetinha, ou até mesmo com marca-texto. Marcar as partes importantes da leitura. Por exemplo, vamos lá. Era uma vez uma ave muito grande. O que ela era? Muito grande. Então a gente marca o muito grande porque lá na frente a gente vai precisar dessas coisas que a gente está marcando. Né? E ela vivia numa ilha no meio do oceano. Provavelmente virá uma pergunta, onde essa ave vivia? E a resposta já está aí, né? Numa ilha no meio do oceano. Então, essa segunda dica também é muito importante para vocês. A terceira dica é concentrar. Eu percebo que vocês, né? Não é só vocês, né? Assim, mas o ser humano em si se desconcentra muito rápido. Qualquer barulhinho que aconteça, qualquer pessoa que passe lá no vidro da nossa sala, a gente se desconcentra, certo? Então, a minha terceira dica é tentar se concentrar o máximo. E a última dica é ler com frequência. Tá? É muito importante que vocês peguem textos que vocês gostam, de assuntos que vocês gostam, livrinhos que vocês gostam, gibis, e ler todos os dias. Porque a leitura com frequência faz com que a gente entenda melhor e interprete melhor os textos. Beleza? Próximo. Eu quero que vocês vão lá para a página de número 8, que é para nós falarmos sobre onomatopeias. Relembrar, na verdade, porque nós já vimos isso em sala de aula, né? Nessa página vai falar lá sobre os sonzinhos. Lembra dos sons? O que é que são as onomatopeias? São as palavras que imitam os sons de objetos ou elementos da natureza. Por exemplo, aqui tem um monte de barulhos, ó, pancadas, de explosão, né? Na segunda imagem, nós temos os barulhinhos que os animais fazem, né? E a última é uma imagem de um quadrinho da Mônica, que geralmente nos gibis tem muitas onomatopeias. Vamos para o próximo assunto? O próximo assunto é texto em construção. Até o momento nós vimos sobre texto narrativo. Vamos lá para a página de número 17. Lá na página de número 17 está explicando o que é um texto narrativo. Está dizendo assim, ó, podemos dizer então que narrativa é qualquer texto em que existam esses elementos. Para ser uma narrativa, ela precisa ser ou crônica, ou uma fábula, ou um apólogo. Vamos descobrir qual é cada um?
Uma crônica vai falar sobre acontecimento normal do dia a dia. Tudo que acontece no nosso dia a dia, tá? Que a gente vai escrever é uma crônica. A fábula é a que é mais interessante, que vocês amam. É uma narrativa com personagens animais que falam e pensam como pessoas. E com uma lição de moral. Sempre vai ter a moral da história nas fábulas. E por último, vamos falar do apólogo. É uma narrativa com objetos que ganham vida e agem como pessoas. Diferente da fábula, o apólogo são objetos. Por exemplo, a cadeira falou para a mesa que ela tá bonita hoje. Então a cadeira não fala, né? Nem a mesa. Por isso que é um apólogo. Diferente da fábula, que são os animais, que eles conversam e pensam como nós seres humanos, tá bom? Próximo assunto da nossa revisão é sobre consoantes e vogais. Nós relembramos quais são as consoantes do nosso alfabeto e quais são as vogais do nosso alfabeto, tá? Tá aqui um alfabeto bem divertido para vocês analisarem e ver qual que é as consoantes e quais que são as vogais. Falamos também sobre poema e vocês também escreveram um poema. Poema é um gênero textual dividido em estrofes e versos. O verso é cada uma das linhas do poema. Então, cada linha do poema se chama verso. E a estrofe é um conjunto dessas linhas. Quando tem várias linhas, aí tem um espaço para começar outras linhas de história, aquele pedacinho é uma estrofe. Funciona como se fosse um parágrafo, só que no poema a gente usa essa palavrinha, tá bom? Que é estrofe. E no poema sempre vai ter quem? As rimas. As rimas são palavras que combinam, né, com os finalzinhos dos sons das palavras. Vamos para a próxima? É só para relembrar aqui no livro, tá falando de poema lá na página... Só um instantinho. Na página 30 começa a falar sobre poema, tá bom? Quero que vocês relembrem e façam a leitura do poema das palavras, muitas palavras. Agora eu quero que vocês vão lá para a página... Página 44. E aí vocês vão fazer a leitura novamente do texto. Ler, escrever e ler. Uma questão é tanto e tanto. Vocês vão ler esse texto, né? Relembrar algumas coisas que nós falamos em sala de aula e vamos falar depois dele sobre dígrafos. Vamos lá falar sobre os dígrafos agora. Na página 57 do nosso livro de português, começa a falar sobre dígrafos. O que é que são dígrafos? Quando a letra H forma um único som com outra letrinha, chamamos esse encontro de dígrafo. Por exemplo, o COH, o LH, o NH, todas essas são dígrafos. Mas também existem outros, quer ver? Sendo assim, né, duas letrinhas com um único fonema também são dígrafos. Como assim, Tia Nai? O SS é um dígrafo. O RR também. O XC também. O S com C também é um dígrafo. Então, quando juntamos dois, fizemos um encontro consonantal que fica o mesmo sonzinho, é um dígrafo. Beleza? Na página 58, tem atividade para fazer, tá bom? Sobre dígrafo. Eu vou passar depois as páginas que eu preciso que a gente dê continuação no nosso livro de português. Então, depois vocês vão pedir para a mamãe olhar lá na agenda digital qual é as páginas que vocês vão continuar, de onde nós paramos, tá bom? Tudo bem até aqui? Vocês entenderam direitinho o que é um dígrafo?
O slide acaba aqui, mas eu ainda tenho uma coisinha para conversar com vocês. Aparentemente surgiu um problema no nosso livro digital de português. Então, nós não vamos conseguir fazer, por enquanto, as atividades digitais. Porém, tem atividade no nosso caderno, tem uma atividade lá sobre dígrafo, que é para vocês completar usando os dígrafos. E tem também no livro físico, que é a continuação de onde nós paramos. Hoje, eu quero que vocês façam da página 53 até a página 61 do nosso livro físico, tá bom? A mamãe vai olhar lá na agenda digital e vai falar para você onde que você vai fazer o dever, tá bom? Um beijo, fique com Deus. A Tia Ney tá morrendo de saudade. E como é que tá aí as atividades? Vocês estão conseguindo fazer direitinho?